Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um rapaz branco de cabelos escuros aproxima-se de uma mesa de madeira. Segura uma espátula fina e remove devagar pequenas lascas de uma tábua. Formam-se desenhos em baixo relevo. Passa a mão, afasta a serragem, pinta o relevo. Imagem da tábua com letras de ponta cabeça. Ele cobre com tecido branco. Remove o tecido com o texto pintado em letras pretas. Casa das Palavras. Roberto Seabra, repórter. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o eixão às 6 horas da tarde. Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Quem é de Brasília e já ouviu Liga Tripa ou conhece o último disco de estúdio da Legião Urbana, lançado após a morte de Renato Russo, conhece esses versos do poeta Nicolas Ber. A personagem do poema ou da canção é a poeta Noélia Ribeiro, nossa convidada de hoje do Casa das Palavras. Noélia, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Obrigada, Antes Roberto. de falar da sua poesia, que nos interessa muito pelos livros que estão aqui, dá para ver, eu queria que você contasse um pouco dessa história. Como é que você virou musa da poesia de Brasília? Pois é, aconteceu sem planejamento. Noélia Eu Ribeiro, namorava poetisa. o Nicolas no final dos anos 70, início dos anos 80, a gente namorava, e o Nicolas fazia alguns poemas para mim. E um dos poemas foi esse, Travessia do Eixão, porque ele atravessava, ele morava na 415 Sul e eu na 109 Sul. E ele atravessava às 18 horas, mais ou menos às 6 horas, ele ia para a Escola Parque lançar o livrinho dele, ele tinha um iogurte com farinha, né? Um livro de mimeógrafo, né? Isso, os livros mimeógrafos dele, ele tinha que atravessar o Eixão para ir para minha casa. Nessa época ele tentava atravessar por cima, ainda dava para atravessar por cima, né? Hoje, nem rezando. Hoje em dia nem Nem rezando. rezando. E aí ele atravessava da 415 até a 109, onde eu morava. E foi assim que ele fez o poema. E um amigo nosso chamado Nonato Veras fez a música. E o Liga Tripa, que já cantava na rua muitas canções, escolheu essa também para cantar e virou um grande sucesso do Liga Tripa, né? verdade, é. Cantou a beça. E o Renato, ele às vezes aparecia ali quando o Liga Tripa estava ligando, né? Que a gente falava ligando. Ligando, é. Quando o Liga Tripa estava ligando, o Renato às vezes aparecia por lá também, cantava junto, pelo Beirute ou pelos bares. E eu acho que ele ficou com isso guardado, né? Assim, essa música na cabeça e acabou deixando gravado Deixa para... gravado, é. Como é que foi quando você ouviu pela primeira vez seu nome assim na voz do Renato Foi emocionante, eu não sabia, me ligaram, eu estava em casa e me ligaram dizendo, olha, você já ouviu a última canção do último disco do Renato, foi logo depois que ele morreu. Nossa, eu fiquei muito emocionada, foi incrível. O Nick também não imaginava que isso fosse acontecer. Mas independente dessa história de musa, você sempre produziu poesia, pelo menos assim... Eu sou desde poeta. que- Antes de ser musa, eu sou poeta, né? poeta, Sempre é. produzi poesia. Musa foi circunstancial, mas poeta eu sempre fui, desde muito nova. Como é que é a sua produção poética, Noélia? Porque eu vejo assim, você tira um horário por dia para escrever, ou a coisa surge na cabeça e você anota no papel? Eu vi que tem coisa, por exemplo, que você escreveu em bar. Tem um poema seu que você fala num guardanapo que você amassou e jogou fora, né? E Como é que realmente é, eu fiz isso. como é que é o processo de criação? Olha, aparece muito quando eu estou dirigindo. Acontece demais quando eu estou dirigindo. Noélia Ribeiro, surge uma poetisa. ideia. É aquela coisa que o Ferreira Goulart chama de acaso, né? Acaso, E o acaso pode ser o quê? Pode ser um acontecimento, uma ideia, uma lembrança, uma palavra, como escala alfabética, foi uma palavra e o poema veio depois da palavra. Uma rima. Então isso acontece muito quando eu estou dirigindo, às vezes em bar, quando eu estou sozinha esperando alguém. Aí eu pego lá o guardanapo e anoto. Mas eu não tenho uma rotina. Eu não vou todo dia para cá, vou escrever essa hora, vou ficar uma hora escrevendo. Eu não tenho uma rotina. Mas quando surge essa ideia, eu tento guardar. Se eu consigo parar o carro, eu pego o celular e gravo. Senão eu fico tentando memorizar até chegar em casa e anotar. Aí depois, uma hora, eu vou ter que parar, me trancar no meu escritório e ficar ali escrevendo algumas coisas. Manipulando. Anotando, deixando guardadinho para depois eu pegar de novo. Sabe, é tudo, mas não é todo dia, não. Você falou aí da escala alfabética, que é o título do seu livro anterior, né? Isso. Escala alfabética e o Espevitada, que é o mais recente. Isso. Né? São todos nomes assim que chamam a atenção. É verdade. Tem uma São- atarantada. E tem uma atarantada anterior a esses dois Anterior, também, que isso. infelizmente esgotou, a gente não pôde Esgotou, trazer aqui, é verdade. né? Eu reparo que nos seus poemas tem um traço do humor muito forte. Mesmo quando você fala de assuntos mais tristes, separação, né?
fim de relação ou a morte de alguém querido, né? Aham. Você fez um poema muito bonito para sua mãe. Fiz, é Sempre verdade. tem, não no caso desse caso especificamente, não, mas assim, muitos casos que eu li tem um pouco de humor, né? Tem uma vervezinha de humor, né? Nem que Tem. seja aquele humor assim para rir de si mesmo, né? Tem, É. tem. É Como é que é? verdade. Você busca esse humor ou ele aparece normalmente? Ele aparece. A minha mãe era muito bem-humorada. Ela ria, ela tinha essa coisa de rir da gente, da própria desgraça. Ela ria das coisas que ela via em televisão, sabe? A gente sempre teve essa coisa de rir um do outro. Então a minha mãe, ela tinha essa coisa da ironia, do humor, e eu trouxe desde pequena essa ironia para os meus poemas. Acho que foi uma coisa natural, eu não me programei. Acho também que tem uma influência da geração mimeógrafo, Isso que eu ia da minha perguntar. convivência Noélia com o Ribeiro, Nicolas, com o poetisa. Vicente Sá. Eu acho que também eu fiquei com um pouquinho disso, sabe? E o humor me parece que naquela época era uma forma também de você até contornar um pouco a A situação do país situação, política, né? exatamente. Eu era Transgredia um menino, pouco. eu acompanhava o movimento de vocês meio de longe, eu era muito novo, mas eu via que o humor era uma forma de você esculhambar com a situação, né? Falar sobre as coisas sem, né? Sem falar, Sem né? falar. Sem falar. Não era, eu te conheci em saraus, em bares, né? Você declamando, né? E que é um pouco assim diferente. Uma coisa é você declamar, ir para um bar, participar, e outra coisa é você sentar e escrever de forma concentrada um poema, né? Como é que é essa Noélia do sarau e como é que é essa Noélia poeta do dia a dia? Assim, são duas Noélias? Ou elas se encontram em algum momento? Olha, a Noélia do Sarau é aquela Noélia espevitada. E é o que eu sou, Escalafobética. é o que eu sou. Então eu tenho que me domar, eu tenho que domar essa ansiedade que eu tenho para me concentrar, para ler, para escrever. É quase que um exercício. Larga o celular, larga tudo e entra e se concentra, que agora você vai escrever e vai produzir. Então é difícil para mim, porque eu sou muito ansiosa, sabe? Você podia declamar um poema para nós aqui? Posso, claro. De cor, claro. você quer o livro? Não, eu declamo de cor. Tá. Eu vou declamar, já que você falou do humor, eu vou declamar Consulta Médica. Semente para quem pede corpo quente. Suplemento para quem quer uma paixão. Chocolate 70%, sal e açúcar, não. Amor mundano e barato para baixar colesterol alto e curar o que remédio não resolve. Solidão que não dissolve, lágrima que não derrama. Doutor, olha para mim, diz que me ama. Muito bom. Obrigada. Você tem essa coisa de pegar as coisas do dia a dia, assim, né? As coisas comuns, as palavras, assim. Um poema seu que você fala do Wi-Fi, não tem? Tem. No meio do poema, esperando. você fala do Wi-Fi, Wi-Fi. assim, né? Eu gosto de pegar. Eu gosto de pegar essas coisas do meu momento, né? E eu quero que as pessoas me entendam. Eu gosto dessa coisa atual, sabe? Um poeta precisa tá do lado ali das pessoas, atual né? e simples também, né? Eu acho que a simplicidade é tudo. Quem são os poetas que te inspiram ou que te inspiraram um dia? É difícil falar sobre isso porque, assim, eu não tenho uma noção clara dessa influência, mas, assim, eu li muito Drummond, eu li muito Leminski, Alice Ruiz, eu li demais. Eu leio o Paulo Henriques Brito, que é um poeta que eu adoro. A geração mimeógrafa me influenciou também. Então, assim, eu acho que o cinema me influenciou. Tem muita referência de cinema. É verdade. A música me influenciou demais. Eu escutei muito música quando era pequena. Tanto a canção quanto a música. Tanto a canção quanto a letra. Eu não tinha muitos livros em casa, então eu escutava muito música. Então eu tenho muita influência de música, sabe assim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o pessoal do Clube da Esquina, o pessoal Belchior, esse pessoal do Ceará também, o Zé Cabaleiro, eu adoro as letras. E aquela poesia marginal dos anos 70, né? E aquela poesia marginal também, dos anos 70. Que também tinha humor, né? Tinha humor. Cacaso. Então eu tenho influência de tudo, né? A gente tem influência de tudo o tempo inteiro. Verdade. Um livro que você acabou de ler te influencia, te inspira. A gente falou do humor. Aí você falou aí do amor. É verdade. Que é outro tema seu muito forte, né? É verdade. Poema, o amor e a paixão, verdade, né? A paixão, o desejo. Como é que você trata o tema do amor na poesia? E eu falo isso porque eu sou um leitor, eu li todos os seus 3 livros, né? Sem cair na pieguice, assim. Como falar do amor na poesia sem ser piegas? É verdade. Noélia Ribeiro, poetisa. Tem alguma... Mas eu me policio.
Eu me Tem alguma policio. receita? Não, não tem receita, Não tem não. Eu me receita. policio para não cair no lugar comum, sabe? Essa coisa da flor, essas frases feitas, eu me policio um pouco, sabe? E passa isso para as pessoas. Muita gente deve chegar para você e perguntar, pessoas mais jovens querem escrever, e o que você fala para elas? Como não cair no lugar comum? Eu falo sempre para elas, leiam bastante, leiam, porque no começo vocês vão fazer muita coisa que depois descartável. E depois vocês vão melhorando. Escrevam muito, mas leiam muito também. Normalmente eu aconselho isso, porque só escrever sem ler... O Milton Ratum, que é um romancista, né, que morou inclusive em Brasília, ele falou que já cometeu poesia, depois lançou um livro de poesia, depois desistiu da poesia e resolveu se dedicar ao romance, né? Até para nossa felicidade, né? Mas ele disse que a poesia ela tem uma questão que não pode errar. Um romance, como ele tem 200, 300 páginas, você pode ter ali alguma falha ao longo do romance, que aquilo ali se dilui no romance. Mas a poesia, ele acha que ela tem que ser certeira, ela tem que levar o recado. Até porque ela é sintética, né? Ela é pequena, então realmente você tem que trabalhar mais em cima da poesia. Você reescreve os seus poemas? Muito, muito. Eu reescrevo, procuro novas palavras. Às vezes ele está indo por um caminho, de repente ele vai por outro. Muda completamente. Eu fico muito tempo com o poema ali, trabalhando, cortando. Às vezes eu escrevo um poema inteiro, aproveito um verso. E aquele verso vira outro poema? Vira outro poema, exatamente. Para encerrar, então, eu vou pedir que você declame mais um poema para a gente. Tá bom. Aqui para o nosso programa, antes de encerrar a nossa entrevista, está então chegando ao fim. Então eu vou declamar o Carnaval, que eu pensei já em declamar aqui. Palavras são adereços de lantejoulas. Silêncio é minha visão de ti, desta arquibancada de madeira. Vem comigo, caiamos na folia dos corpos até doer a quarta-feira. Nossa escola já vai passar. Vem, desce sem medo que desço sem pressa. Se genuíno, o amor não tropeça. Carnaval. Obrigada. Obrigado por vir ao Caso das Palavras. Tá bom. E que continue aí fazendo novos versos e espalhando eles na noite de Brasília e do Brasil. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com mais uma entrevista para o Casa das Palavras. Mas antes, veja o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Mão masculina talha madeira. Em fundo branco, o texto Livro em Pauta. Olha, eu sou muito fã do Tolkien, que é o autor da trilogia do Senhor dos Anéis. E ele tem um livro que na minha opinião, é apaixonante, que é o Silmarillion, que é o início de toda a sua mitologia. O surgimento Deputado do universo, Pedro Augusto Bezerra, Deus, PTB, Ceará. E a criação da Terra-média, que é onde se passa toda a história da trilogia do Senhor dos Anéis. É um livro encantador, muito explicativo, e me chama muita atenção como ele se dedica aos detalhes. Acho que por conta da formação dele, ele era um linguista, e por ter estudado várias línguas antigas da Europa, ele soube trazer isso ao seu universo. Eu recomendo a obra Guerra Híbrida, porque nós estamos num momento muito oportuno, quando as redes sociais, através Deputado do WhatsApp, Assis Carvalho, Facebook, PT Piauí. estão utilizando o chamado Revolução Colorida e guerras não convencionais. A Revolução Colorida se caracteriza, sobretudo, pela lógica do fake news, dos invencionismos, situações que o Brasil vivencia com muita força, mas não é só o Brasil, é no mundo inteiro. E a guerra convencional, ele tem como objetivo, através de outros métodos, e aí nós temos, por exemplo, a prisão política do presidente Lula, o impeachment da presidente Dilma sem crime de responsabilidade, que são utilizados métodos de guerra para poder vencer o adversário. E com isso, eles conseguem envolver muitas vezes as pessoas através da Revolução Colorida, e a partir daí eles envolvem essas pessoas para que possam participar da guerra não convencional, que é a guerra diferente dos métodos que nós já conhecemos, através da metralhadora, do rifle, do tanque de guerra. Eles usam agora métodos mais sofisticados. É uma boa obra. Mãos masculinas envolvem tecido branco de uma madeira. No
desse Letras Pretas Casa das Palavras, estamos apresentando Mãos Masculinas Removem Papel Branco de uma Madeira. No papel Letras Pretas Casa das Palavras, voltamos a apresentar. Olá, Paulo estamos José de Cunha, volta repórter. com o segundo bloco do Casa das Palavras e agora vamos conversar com outro escritor de Brasília, o premiado José Rezende Júnior, que estreou com A Mulher Gorila e Outros Demônios, depois publicou Eu Perguntei para o Velho se ele queria morrer e outras histórias de amor, e um livro de microcontos, esse aqui, Histórias Mínimas. Com esse livro aqui, Eu Perguntei para o Velho, o Zé Rezende ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro de contos de 2010. E Eu Perguntei para o Velho foi incluído entre os 15 melhores livros de contos brasileiros do século, segundo a enquete da revista Bula. Zé escreveu esse livro aqui de histórias mínimas, que são microcontos, como esse aqui, ó. São textos curtíssimos. O futuro e o passado, a Deus e ao diabo pertencem. Isso aqui é o título. O microconto tem 2 linhas, olha só. Quem vê este bebezinho hoje assim tão frágil, nem imagina que 20 anos depois ele fez o que fará. Zé, seja bem-vindo ao Casa das Palavras. Queria começar, Zé, te perguntando sobre o teu processo de criação. Como é que você se inspira? Se é que existe inspiração, na verdade, muita gente questiona isso. Você tem uma rotina para escrever? Pois é, Paulo, adoraria ter uma rotina, mas não tenho. E eu sou jornalista também. José eu tive a Rezende oportunidade Júnior, de, ao longo jornalista e escritor. da minha carreira, entrevistar vários escritores. Eu diria que 80% deles têm uma rotina, sei lá, que seja de 8 a meio-dia, e se trancam de 8 a meio-dia no seu escritório, e se não tiver inspiração, azar, eles vão ficar sentados ali olhando para o computador. E não vale joguinho, não vale internet. Isso, eu tenho pânico disso, assim, sabe? Eu tenho muita angústia da antiga página em branco, que hoje a gente chama da tela em branco, né? Tela do computador. Então, como é que é o meu processo, assim? De repente, vem uma ideia de uma história e eu não sento e escrevo, não. Sabe, assim, aquela ideia vai amadurecendo na minha cabeça e tal. Quando eu acho que já está madura, aí sim eu sento para escrever. Então o processo é muito menos desgastante, muito menos doloroso, porque eu já sei o caminho. Você trabalha com uma temática que é muito mais intimista, muito mais introspectiva. Embora tenha, em alguns dos seus textos, a gente percebe tem uma preocupação social muito nítida. Como é que é essa escolha da temática? Bom, é meio que um lugar Ela é comum. natural? Como é que... É meio que um lugar comum, mas eu vou dizer assim mesmo. Na verdade, a temática me escolhe. Não é um processo assim muito, eu quero escrever um conto sobre o assunto X. Geralmente vem a história e ela vai sendo construída na minha cabeça, depois quando eu sento para escrever, e aí puxo o fio da meada, né? E eu gosto muito de usar a narrador na primeira pessoa, mas o narrador nunca sou eu, na verdade. É sempre um outro eu que está narrando, né? Então é isso, assim, a coisa vem e eu... Agora, assim, tem temas... Eu fiquei pensando uma época, eu cheguei à conclusão assim, que eu escrevo sobre o que eu tenho medo, sabe? Morte, por exemplo, envelhecimento, violência, né? São coisas que me preocupam muito e isso acaba refletindo, não é que eu busque isso, mas acaba saindo nos contos que eu escrevo, né? E por que essa opção pelo conto, Zé? Você está concluindo um romance, daqui a pouco a gente fala disso, mas por que essa opção inicial pelo conto? Porque é curto? Não. Na verdade, eu não sabia, eu sempre quis ser escritor, desde que eu tenho, sei lá, desde que eu fui alfabetizado. Eu já gostava de fazer redações, as minhas redações eram muito interessantes, eram muito criativas. Meus colegas escreviam, sei lá, o tema era Meu Domingo. Aí meus colegas escreviam, fui no cinema, fui no sítio do vovô, fui tomar sorvete. Eu escrevia assim, fui sequestrado por um disco voador. E aí vinha a história toda e tal. Então, desde muito, muito novo. Mas eu fui começar a escrever já bastante maduro, para não dizer velho, já
eu publiquei aos 45 meu primeiro livro, né? Eu não sabia que tipo de escritor, eu queria escrever, mas não sabia que tipo de escritor eu seria. Quando eu comecei de fato a escrever, que eu venho de uma experiência de jornalismo e tal, né? Quando eu comecei a fazer ficção, aí eu vi, eu sou contista, porque os contos veio nesse formato de José conto, Rezende né? Júnior, E eu tive jornalista e escritor. um guru, que é o Moacir Sclia, o qual eu entrevistei em 96, se não me engano, no Correio Brasiliense. Eu não era escritor ainda. E na entrevista, eu sendo entrevistador, eu sendo jornalista, sendo repórter, mas eu obtive assim, excelentes lições do Moacir Sclia, que eu só fui saber depois, né? Assim, tudo que ele me falou, as dicas que ele me deu e tal, na época serviram para entrevista, para reportagem. Mas quando eu comecei a escrever mesmo ficção, e depois eu parei para pensar e falei assim, caramba, isso foi dicas do Moacir Sclia, né? E ele falava assim uma coisa do conto, ele tinha um fascínio, ele escreveu romance, ensaio, escreveu tudo, né? Mas ele tinha uma especial predileção pelo conto. E uma coisa que ele me disse assim, olha, o conto, ele é do momento decisivo, assim, sabe? O conto não é uma piada, não é uma anedota. O conto, assim, é muito sério. Então, para você escrever o conto que você vai escrever, se ele narra, por exemplo, a história de um personagem, mas no momento em que a história daquele personagem não mais será a mesma. Então, assim, um ponto de virada, um ponto decisivo na vida do personagem e tal. E saiu assim. Quando eu comecei a escrever, saiu dessa maneira. Onde é que entra o jornalista no teu trabalho de ficcionista? Porque são antípodas, né? No jornalismo a gente busca a verdade a todo custo. Na ficção a gente busca a ficção a todo custo, né? A gente quer se distanciar da realidade um pouco. Verdade, como é que foi a solução disso na tua cabeça? Bom, eu consigo separar isso bem, mas eu acho que as duas, para mim, não são antípodas, não, se complementaram, sabe? Os dois, o escritor e o jornalista. Em que o jornalismo me ajudou? Primeiro vou dizer o que ele me atrapalhou no ficcionista. Atrapalhou que eu não tinha tempo para escrever ficção. Eu ficava o dia todo trabalhando, escrevendo em redação, aquela coisa toda. Quando chegava em casa, bom, agora eu vou fazer ficção? Não, agora eu vou descansar, agora eu quero assistir televisão, quero relaxar. Porque era o dia inteiro contando histórias verdadeiras e depois eu tinha que inventar a história. Não conseguia. Então isso adiou muito, isso adiou muito a minha entrada na ficção. Mas quando eu comecei a fazer ficção, o jornalismo me ajudou, por quê? Porque eu ouvi muita história ao longo da minha vida. Eu viajei muito, fui para lugares que eu não iria se eu não fosse jornalista, se eu não fosse um repórter. Eu conheci pessoas que eu não conheceria se eu não fosse repórter, né? Situações limites que não eram minhas, situações que eu nunca viveria no meu dia a dia. Eu conheci pessoas que viveram. Até porque você fez séries de reportagens, eu me lembro bem, excelentes, com uma visão muito humanista das situações que você viveu. Sim, e até reportagens policiais. Eu fiz uma série chamada Crimes Violentos, em que eu entrevistei assassinos. Pessoal, barra pesada. Barra pesada. Mas isso foi formando em mim, foi me formando, eu acho, assim, sabe? Me deu uma visão de mundo mais ampla, muito além de mim mesmo. Zé, nós estamos num mundo agora com essa história de internet, de redes sociais, etc., em que muita gente questiona o poder da palavra e, sobretudo, da leitura em profundidade. Como é que você, um escritor, avalia hoje a situação de um jovem que, apesar de ter acesso ao livro, ele tem uma oferta tão grande de textos minúsculos, distribuídos por WhatsApp, por Facebooks da vida, etc. E qual é, então, o futuro deste objeto aqui e da narrativa que ele contém? Olha, eu sou péssimo futurólogo, mas assim, eu torço para que sim. José Rezende Júnior, jornalista e escritor. O livro estava correndo risco, disseram que o livro ia acabar, ia morrer, o livro impresso. Eu falei assim, tudo bem, que morra o livro impresso, mas pelo amor de Deus, que não morram as histórias. Que não morra a literatura. Que não morra a literatura, a narrativa, né? Então, realmente, eu não sei dizer. Acho que é um bombardeio muito grande mesmo, pela leitura curta, pela leitura rápida, pela leitura, muito fragmentada, né? A imersão no livro já não é mais uma coisa natural. Então, o ser humano hoje
por exemplo, os jovens, as novas gerações, elas convivem com vários, então elas estão lendo ao mesmo tempo, estão respondendo ao WhatsApp, ao mesmo tempo estão navegando, né? Então fazem muitas coisas ao mesmo tempo. O livro exige uma imersão. Então, eu acho que não morre. A minha torcida é para que não morra, mas que realmente vai ficando cada vez mais um público restrito. Bom, também não sei porque eu vejo no Instagram, que eu frequento muito Instagram, tem jovens que são simplesmente viciados, são fanáticos por livros escritos, colecionam, leem, sei lá, 20, 30 livros por ano, 40 livros que seja. Que coisa boa. Então, eu espero que continue assim, espero que resista. Eu gosto de dizer que eu estou diante de um escritor quando eu vejo ele utilizar as palavras explorando o que é possível extrair delas, como, por exemplo, no final de um dos contos de Eu Perguntei para o Velho, esse teu livro que foi premiado. O homem para de afiar a faca na pedra manchada de morte. Não é manchada de sangue, é manchada de morte. Escuta o derradeiro estalido da última lenha que crepitava no fogão. Tudo agora é silêncio, poeira, imobilidade. Só a pedra respira. Para um jovem escritor, que conselho você dá, além de ler muito, que é um lugar comum? Bom, ler muito, que é um lugar comum, acho que o primeiro é isso, é ler muito, realmente, né? E escrever muito, né? Às vezes eu vejo muito, eu quero escrever, eu quero ser escritor, mas não pratica, né? Eu acho que eu tenho que praticar. Então, assim, ler muito, praticar a escrita, vai aprimorando, você vai aperfeiçoando. E eu acho a vivência importante também, sabe? Assim, a experiência do viver. Aí você, bom, mas não é possível que um cara se tranque num quarto escuro e fique lá um ano e escreva o livro. Sim, eu acho possível, para mim não seria. Assim, eu tenho que viver muito para escrever. Então o conselho que eu daria é esse, sabe? Assim, que viva intensamente e que procure ouvir, entender e sentir o outro. É uma questão de empatia que está muito também uma discussão. As pessoas dizem que estão cada vez menos empáticas. Eu não sei, mas acho que um bom escritor ele precisa conhecer o outro, entender e sentir o outro. Zé Rezende, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Casa das Palavras. Eu que agradeço. Você de casa, muito obrigado. Esta edição do Casa das Palavras termina aqui. Escreva para a gente. O nosso e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br ou ligue de graça, é claro, para 0800 619 619. E se você quiser ver ou rever este ou outros programas, entre no nosso endereço eletrônico www.câmara.leg.br/Casa das Palavras, tudo junto. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Seguem na tela os créditos finais.